Olá pessoal, sou Thaís Puntel, decoradora, e hoje nós vamos falar como a gente escolhe o mobiliário para um evento. A escolha do mobiliário, gente, é muito importante. O estilo do mobiliário, ele define 50% do estilo da festa. Porque eu entendo que existem 50% de mobiliário, 50% de flor. Daí o mobiliário, eu tô dizendo sofá, cadeira, poltrona, tapete, mesa de centro, mesa lateral, aéreos. Tudo isso envolve toda a escolha desses elementos que não são flores, então eu categorizo como sendo um mobiliário. É importante, em primeiro lugar, receber fotos do cliente. O que ele espera? Qual a expectativa desse cliente? Se esse cliente é mais moderno, se ele é mais clássico, se ele é um pouco moderno, mas ainda tem uma delicadeza, se são cores claras, cores fortes. Então isso é muito importante. A gente conseguir passar um raio-x no estilo daquele cliente quando a gente está fazendo as reuniões e principalmente as primeiras reuniões. A primeira reunião, que eu chamo uma reunião de briefing, é importante a gente saber qual é o estilo a seguir. Aí, tendo as imagens, tendo as fotos, tendo as preferências daquele cliente, você vai conseguir traçar aí o seu orçamento e dentro dele, consequentemente, o estilo. Bom, tendo as fotos, você já vai propor aquele estilo de mobiliário. É muito importante, gente, eu entendo o mobiliário como uma parcela muito importante da decoração e cara também. Não adianta a gente falar, o mobiliário tem que ser a poltrona tal, tem que ser o sofá de couro tal, se a gente não está mensurando valores. Mobiliário custa e custa muito. Aí eu teria dois nichos para contar um pouco para vocês. O primeiro nicho é do decorador que tem o seu próprio acervo e o segundo nicho é o decorador que não tem o próprio acervo. Eu não tenho o meu próprio acervo de móveis, tá? Porque eu acredito que eu locando esses móveis, eu vou ter cada vez mais casamentos exclusivos, de maneira que eu possa escolher o estilo daquele mobiliário de acordo com aquele cliente. Mas tem uma coisa, porque tem mais uma razão de eu não ter esses mobiliários próprios. Primeiro que o meu universo é São Paulo. São Paulo, a gente tem uma gama de empresas que locam o mobiliário, cada uma com o seu estilo, cada uma com a sua especificidade, cada um com seus móveis exclusivos, e isso faz com que para o decorador possa se alimentar desse tanto de oportunidades. E um outro quesito é que se o decorador tem tudo, ele precisa de um espaço enorme. E a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade que a gente tem que avaliar o lugar que a gente mora, se está perto do lugar que a gente trabalha, o trânsito é gigantesco, a cidade é enorme, então tudo isso conta. O meu ateliê não é um galpão, não é um depósito, então ele não tem nem espaço físico para atender mobiliários e eu também não tenho a parte de manutenção, né, de troca de tecido, de atualização de mobiliário, que isso é muito importante que a empresa tenha. Mas vamos falar agora do pessoal que tem acervo próprio. É muito importante a gente investir em mobiliário, gente, porque... E aí eu tô falando não só no sofá, na cadeira e nas peças efetivas, mas eu também tô falando na roupa de mesa, da mesa posta, dos suplás, os jogos americanos, os caminhos de mesa, os aéreos, as luzes, os lustres. É muito importante que a gente tenha opções para dar para aquele cliente. Então, se eu trabalho só com o clássico, talvez eu não tenha uma opção para mostrar para um cliente que tem um perfil diferente. Então, eu sempre entendo essa busca por acervos, essa busca por mobiliários, sendo um investimento e não um gasto. Porque você vai ter aquele sofá, muitas vezes, de repente, se você tem um sofá
que ele agrega, que ele é um coringa, que a gente tem aí um sofá de couro que a gente possa servir para o clássico, para a fazenda, para o casamento à noite, para o mini wedding. Então, assim, são peças coringas que a gente precisa pensar nisso. Fora as peças coringas, o tanto de outras... a gente precisa ter uma gama de mobiliários que atenda a maioria dos estilos. Isso é muito importante. E também vem a questão da repaginação desse mobiliário. Porque, gente, se eu tenho uma cadeira, uma poltrona que já é minha, que já tá ali, e eu possa reutilizar, eu vou fazer uma pesquisa das cores que eu posso colocar de maneira o meu mobiliário ficar diferente. De maneira a poder trazer para aquele cliente uma inovação. De maneira para o casamento dele ficar exclusivo. Pensar no mobiliário com atenção, com carinho e com a ideia de o quanto você pode criar de diferente para aquela gama de clientes é só um ganho. Claro que se você tiver peças coringas, você vai usar muito mais essas peças, de forma que você possa usar em vários... Eu tenho as minhas peças coringas que eu loco muito mais do que outras peças. Uma outra coisa é móveis neutros. Se você tem móveis neutros, os neutros eles conseguem compor com os coloridos pontuais. Se você tem móveis muito coloridos, isso cansa mais. Por exemplo, se você usou um sofá azul, se você usa muito sofá azul, ele fica muito batido. Todo mundo sempre vê aquele sofá que você sempre está usando. Por mais que seja coisas que o cliente sempre te peça, de repente, por exemplo, se o cliente gosta de azul, você pode usar um móvel neutro principal, um linho, um bege, um fende, e compor uma poltrona, uma cadeira ou até uma almofada azul. Quer dizer, você não deixa de usar a cor, mas você está misturando muito mais. Você está criando para você mesmo, enquanto portfólio, outras opções. E não é só falar em portfólio, é falar também, mostrar para o cliente o que de exclusivo você pode ter no evento dele. Tá bom? Um grande beijo.